Olá pessoal, boa noite. Aqui esse canal Teologia Acessível. Aqui eu estou com um convidado, meu grande amigo Fábio. Hoje nós vamos discorrer um pouco sobre aquela série da história da igreja. Vamos falar as suas importâncias. O nome realmente desse vídeo é quais as importâncias ou qual a importância de você estudar a história da igreja. A primeira grande razão ou importância de saber a história da igreja é saber de onde nós vimos, né? Exatamente, saber qual é a nossa origem, saber o que nos distingue e o que nos separa de outros tipos de crença. Isso é grande importante e de grande importância, certo? Que sem nós sabermos a nossa origem, nós nunca saberemos ou nunca teremos o conhecimento do futuro ou de uma linha de futuro, de uma doutrina de futuro. Eu vejo assim, você conhecer a história da sua igreja é você saber por onde ela já passou, qual foi o caminho que algumas pessoas quiseram tomar e não foi considerado correto, para que nesse futuro agora, o futuro próximo, o futuro mais à frente, esses erros não venham a reaparecer e tentarem ser repetidos. E outra coisa, nós nunca teremos uma ciência de causa ou uma causa a defender se nós não soubermos o início dessa causa, o que deu-se... O pontapé inicial. Isso, o pontapé inicial. O pontapé inicial de nós sabermos é o que vai gerir, é o que vai nos dar força para poder trilhar ou galgar aquele mesmo caminho, né? Aquela mesma regra, aquela mesma noção. É o que vai nos nortear, o que nos vai manter no prumo, para que não vacilemos nem para um lado nem para o outro, nem ao extremismo, o fundamentalismo religioso, e nem também, como diz a palavra, ser levado ao vento por qualquer doutrina. Com certeza. A segunda coisa importante que a gente tem que ter em mente quando estuda a história da igreja é o fato de tentarmos sermos mais fiéis possível, ser fiéis possível aos ensinamentos do Jesus, que é o nosso líder, é a cabeça da nossa fé. Verdade, viu? Às vezes a gente está falando aqui de preservar nessa parte, a importância de se estudar também a história da igreja, a questão de preservar as doutrinas, os dogmas, os ensinamentos que Jesus, como propulsor, criador, precursor ou criador do cristianismo, lutou bastante de sua vida inteira para podê-las estabelecer e, juntamente os seus apóstolos, podê-la divulgar, propagar. Isso, propagar. Agora tem uma questão também. Essas doutrinas que a história da igreja estuda e que tem que ser preservada, a gente vai voltar a elas depois, em outros vídeos. Isso, em outros vídeos nós vamos falar sobre elas. Existem doutrinas que são realmente aceitas universalmente, tem algumas que são sempre cercadas de controvérsias. Isso. E é por isso que, se nós sabermos a história da igreja, a gente vai poder identificar quais são essas supostas doutrinas, né? Que são controversas, né? Controversas, em algum momento elas vão ser chamadas de hereges, alguns são chamados de hereges. Vai do contexto, só estudando a história para saber, porque cada época é uma época, tem a sua política, quando a igreja estava separada do Estado, quando a igreja andava junto com o Estado, quando o Estado dominava a igreja, tudo influencia nessas ideias. E é por isso a importância de se estudar, ok? Essa é a verdade. A terceira coisa que eu queria enfatizar nesse vídeo é sobre a influência que o cristianismo, o pensamento cristão, a filosofia cristã, vamos dizer assim, ela influenciou o mundo, que são já mais de 2000 anos de história. Em que o pensamento judaico-cristão tanto influenciou como incutiu na sociedade muitas ideias. Isso. E a gente, quando estuda, certo, a história da igreja, a importância é isso, também saber o que foi mudado daquela ideia romana, né? Aquela ideia... A evolução da ideia. Na realidade, quando você estuda a história da igreja, você vai estudar também a evolução de ideias. Isso, a evolução de ideias que o cristianismo ele ajudou a difundir e a desenvolver, ok? A última coisa que eu queria frisar nesse vídeo é sobre a identidade cristã. Quando você estuda a história da igreja, você começa a assumir uma identidade mais própria, a identidade da igreja. Ela fica mais intrínseca em você. Quando eu vejo muitos cristãos hoje em dia, Fábio, que não entendem, não sabem as suas origens. Isso é verdade. Não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Eu vejo disso muito. Eu vejo também que identidade cristã tem que ser baseado no que Jesus ensinou.
Com certeza. Ele mesmo disse nas escrituras, ó, as pessoas vão identificar vocês quando virem vocês amando uns aos outros, amor fraternal. Esse tipo de atitude é que vai identificar quem é o verdadeiro cristão. Com certeza. E falando sobre identificar, os cristãos antigamente, eles andavam de uma forma, eles falavam de uma forma. Sim, é verdade. Se comunicavam de uma forma própria. Eles tinham o seu modo operandi. Isso. Todo deles. A forma de identificar. Na perseguição, na época da perseguição, Sim. depois, ainda no Império Romano, quando eles iam se reunir, o símbolo deles, ao invés da cruz que nós usamos hoje em dia, era o peixe. Era um peixe, né? Um peixe. Então isso tinha grande diferença. Hoje é até um pouco crítico, né? Nós falamos isso, que hoje o cristão, ele se parece com todo mundo, menos com um cristão, tá entendendo? Eu acredito nisso. Ele se parece com todos. Você botar um cristão no meio de 20 pessoas, você não vai identificar o cristão. E isso era uma coisa que antigamente era visível. Ao olho nu você identificava pela fala, pelo jeito de se expressar, pelo jeito de falar, pelo jeito de se comunicar, sendo assim bem redundante mesmo, né? Eu acho que hoje em dia ainda quem você reconhece seriam os católicos, os cristãos católicos. Que quando você vê um cristão católico que ele é bem firme na sua fé, você percebe de longe porque ele está com o seu símbolozinho. Isso, ele está com cruz. símbolo, seu símbolo não. Desculpa, o símbolo da cruz. Ele tá com aquele rosário, Como é que se diz? É esse negócio aí mesmo. Rosário, ou às vezes está carregando uma Bíblia. O mais identificável é a cruz, que é assim, as igrejas evangélicas hoje em dia no Brasil, elas não têm o hábito de usar a cruz. Bem, se é para não se misturar com o catolicismo, tudo bem, mas execrar um símbolo que é um divisor de águas no mundo, porque existe antes da cruz e depois da cruz. Com certeza, existe uma data antes e existe uma data depois, mas eu acho que há um preconceito evangélico em relação a isso. Eu acho que a gente está entrando num assunto muito extenso. Acho isso que vai ficar... A gente vai falar nos próximos vídeos. Essa abordagem vai isso. ficar no próximo vídeo, exatamente. Nos próximos vídeos vamos falar sobre isso. Por que algumas igrejas aderem a tais símbolos e outras não. Então, não aderem. Esse vai ser o quê? O nosso assunto de um próximo vídeo. Com certeza, então não perca, fique aí ligadinho. Fique aí ligadinho. Então nós falamos sobre as importâncias de se estudar a história da igreja. Sim, a importância de você saber a sua origem, a importância de você saber e preservar as suas crenças, os seus dogmas, os ensinamentos de Jesus e os seus apóstolos, a importância da ética, o que a ética cristã, a filosofia cristã, o que ela transformou no mundo, na sociedade. O que ela trouxe de bom para a sociedade, né? E também na parte da sua ética mesmo, da sua oportunidade, da sua identidade. Será que você se identifica como cristão? Se você diz que sim, mas será que as suas ações... Vou entrar até num ponto mais crítico aqui. Será que as suas vestes identificam que você é uma pessoa cristã? Será que a sua fala identifica que você é um cristão de verdade? Então pense nisso, né, Fábio? É verdade. Pense nisso. A sua atitude tem que refletir o que você é. Pense nisso porque teve muitas pessoas antigamente que morreram pela causa. E que você, às vezes, pode estar zombando da causa e não está nem sabendo. Você está desperdiçando um sangue derramado. Muito sangue derramado, ok? Esse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, você já sabe o que fazer. Assine o canal, clique nesse negócio aí que é o like, certo? Que é a única coisa que a gente tem para saber se você gostou ou não do vídeo. É verdade. Ok? E se inscreva no canal porque esse é o primeiro vídeo da série História da Igreja. Hoje nós aprendemos a importância de saber, de conhecer e de estudar a história da igreja, ok? Tchau, tchau, até mais.